muito bem-vindo, você que nos acompanha de todas as partes do Brasil e do mundo. Está no ar o Mata-Mata com Evair. Hoje é terça-feira, dia 16 de setembro de 2025. Sou Rafael Tomazetti, nós vamos juntos aqui pela próxima hora com muita informação para você. Tem último resultado da 23ª rodada. Ontem, Brasileirão, Bahia e Cruzeiro, jogo importante na parte de cima da tabela, e deu Raposa numa virada surpreendente lá na Fonte Nova. Bom, tem muitos outros assuntos que você acompanha a partir de agora conosco. Vem com a gente, aqui do meu lado o Evair Paulino, do outro a Janaína Carvalho. E aí, Evair, joia? 2 golaços, né? Golaços. Valeu a pena, acho que valeu a pena ficar ali acompanhando. E o Cruzeiro continua em calço, né? O Cruzeiro continua brigando pelo título. De fato. Janaína Carvalho, e aí? Ontem no jogo só era válido golaço. E o gol do Gabigol deu até saudade. O gol do Gabigol foi dos melhores, né? Foi dos mais bonitos. Eu acho assim, do Jean Lucas também foi um golaço, mas o gol do Gabigol foi bem bonito. Foi bem bonito. Bom, vamos lá falar desse jogo a partir de agora para você. Bom, galera, lá em Salvador ontem, o Jean Lucas fez um golaço no segundo tempo. E aí depois o Sinistierra e o Gabigol viraram para a Raposa. 2-1 para o Cruzeiro contra o Bahia. O Cruzeiro retoma a segunda colocação, embora com 2 jogos a mais que o Palmeiras, 23 partidas contra 21, 47 pontos para o time mineiro, 46 para o Verdão. E o Bahia deixa o G4. O Mirassol assume essa posição com 38 pontos, Bahia cai para a 5ª colocação com 36 pontos ganhos. Quem diria, hein? O Mirassol no G4. Dos times normais, digamos assim, o Mirassol é o líder do campeonato. Merecidamente, né? Merecido por tudo aquilo que fez na competição, está fazendo na competição, e o pouco gasto que tem, né? Quer dizer, muito trabalho, muita dedicação, e os caras bem profissionais e fazendo bem a parte deles. Bom, mas o que vocês acharam do jogo ontem? O Rogério Ceni disse que foi injusto o resultado. O Rogério Ceni disse na entrevista coletiva a seguinte frase, eu vou até abrir aspas para ele: o Cruzeiro não fez nada, fecha aspas. Só que venceu por 2-1. Eu ia falar isso, não fez nada, mas venceu o jogo. O que importa é o resultado, né? E uma curiosidade, o Cruzeiro não vencia o Bahia jogando na Fonte Nova desde 2014. 11 anos sem vencer lá. E também o Cruzeiro é a equipe que precisa de menos passes para marcar um gol no Brasileirão 2025. São 177. Aí depois é o Mirassol com 189, depois o Palmeiras com 224 e depois o Flamengo com 242 passes. Assim, nas estatísticas, se a gente for olhar o número frio, Evair, a diferença não foi tão grande assim do Cruzeiro pro Bahia, porque o Bahia finalizou 13 vezes, o Cruzeiro finalizou 10. E dessas 10 do Cruzeiro, 3 foram no gol, 2 entraram, e do Bahia 5 foram no gol, 1 entrou. Então, não sei, o Rogério Ceni acho que foi mais um desabafo. Exagerou um pouquinho, né? Se o time dele ganha, eu acho que não seria assim um disparate, não, porque o Cruzeiro teve as suas oportunidades e fez bem o trabalho dele. Se o Bahia ganha, eu acho que não seria nada anormal, porém o Cruzeiro foi muito eficiente, né? E é o que conta, não adianta. Então eu acho que exagerou um pouquinho. É engraçado que a solução para o Cruzeiro saiu do banco. O Sinistierra, que é um reforço recente, foi contratado na última janela. E, por outro lado, o Gabigol tá lá já tem um tempo, mas não foi titular. Entrou na partida, fez um belo gol. Ontem um golaço para virada. E então, deixou uma cutucadinha, né? A gente até vai falar disso. Mas precisa de elenco. Precisa de elenco se você quer brigar por alguma coisa nesse campeonato. E será que o Bahia ficou abalado com a desclassificação na Copa do Brasil? Eu acho que abalo sempre existe, mas eu acho que o time tinha consciência de que havia o risco e não sei se isso pesou tanto, Evair. O que você avalia? Acho que não, acho que não é um fator crucial para a derrota de ontem. Não, um fator crucial eu acho que não. Eu acho que, assim, querendo ou não, sempre dá uma
né? Quando você sai de uma competição, você dá uma baixada na guarda, mas não foi isso que a gente viu no Bahia, não. Pelo contrário, viu uma torcida motivada, jogadores bem motivados, buscando o gol o tempo todo. Então, eu acho que são coisas que acontecem dentro do futebol mesmo, que não tem uma explicação lógica para isso. Janaína Carvalho, você falou da cutucada do Gabigol. Ele é cheio dessas, né? Conte pra nós aqui, porque ontem ele até foi questionado sobre permanência no Cruzeiro, enfim, e aí? Primeiro ele falou sobre a minutagem, né? Que tá buscando jogar mais tempo, ficar mais minutos em campo e que elogiou, né, o trabalho do Léo Jardim, até porque não tem nem como ele falar mal do trabalho do treinador. E depois ele foi questionado sobre o futuro no Cruzeiro. E ele falou que o futuro dele tá incerto, né? Do jeito que ele deu a entender. Que vai voltar a falar sobre isso no final do ano. Ele gosta de fazer esse tipo de coisa, né? Pra dar uma movimentada ali nos bastidores e uma esquentada nas propostas por ele. Porque ele fez isso muitas vezes enquanto ele tava no Flamengo. E agora já é a segunda vez que ele faz isso lá no Cruzeiro, né? E é um treinador que não tem conversa mesmo, né? Não. Você viu que o Matheus também foi substituído. Depois de ter feito uma excelente jogada, mas viu que caiu um pouquinho de produção, foi substituído também. E é o correto, né? Não, é o correto, lógico, mas assim, demonstra que o treinador tem as rédeas e tem peito para fazer as coisas, né? Apesar da boa jogada que fez, empatou o jogo daquela maneira ali, depois veio a virada, porém, mesmo assim o treinador olhando e vendo a sua equipe, foi da maneira que tinha que ser. Tentou algo a mais dentro do jogo e conseguiu. Não, e o que é mais curioso é que ele nunca jogou com nome lá no Cruzeiro, né? E tanto é que eu questionei muito isso lá no Campeonato Mineiro, quando eu falei que ele era banco pro Caio Jorge. Tudo bem que agora hoje o Caio Jorge vive uma fase espetacular, mas até Falou então... mal do Caio Jorge. Falei mal do Caio Jorge. É por causa do Gabigol, lógico, né? E aí hoje o Caio Jorge mostra o porquê, né? Porque a gente não acompanha treinos, então a gente não consegue ver o que o treinador vê ali no dia a dia, né? E o resultado tá aí, né? O Caio Jorge vivendo uma fase excelente aí em 2025. Você falou da minutagem do Gabriel. Ele tem 1.735 minutos em campo. Eu não acho tão pouco assim, não. O Caio Jorge, que é o artilheiro do clube no ano, tem 2.413. São 700 minutos que o separam. Não é tão absurdo a levar em conta que o Caio Jorge é o titular absoluto da posição e o Gabriel é o reserva dele. Então, acho que a minutagem para um jogador que é uma segunda opção para a posição é boa, Evaí. O que você acha? É excelente. É sinal que é chamado quase todos os jogos. Quase todos os jogos. Todos os jogos. Pode entrar 15, 20 minutos, mas é chamado todos os jogos. E precisa estar preparado. Demonstra que está preparado e motivado, né? Porque ruim seria que se ficasse o tempo todo lá dentro do grupo, falando besteira, minando o trabalho. Então, e ele não tem demonstrado isso até agora, pelo menos. E apesar do Gabigol ser bem polêmico em todos os lugares onde ele passa, a gente não vê esse tipo de comentário sobre ele, né? Que ele tá causando polêmica, atrapalhando o grupo. Ele sempre gosta de aparecer ali nas câmeras, né? Ele é polêmico ali. A gente não vê comentários dele atrapalhar o grupo, né? Do desenvolvimento do grupo dentro do trabalho. Eu tava olhando aqui, o último jogo que ele não atuou foi contra o Mirassol, empate em 1-1 pela 20ª rodada, no dia 18 de agosto, portanto, praticamente um mês. Ele também não atuou contra o Botafogo, também não jogou contra o Vitória, 3, deixa eu ver aqui, contra o Vasco 4, contra o São Paulo 5. Então, de todos os jogos do Brasileiro, ele não jogou 5. Ele jogou praticamente todos pelo Cruzeiro, com exceção desses 5. De 23, jogou 18. Então, seja uma parte da partida ou ela toda. Então, acho que o Gabigol tem uma minutagem bem satisfatória. O negócio é que ele quer ser titular, né? Eu acho que o questionamento dele é esse. Mas aí já não é conversar com o treinador, é mostrar trabalho, né? Diante disso, eu pergunto pra vocês. Vamos começar com o Evaí. O Gabigol fica no Cruzeiro pro ano que vem? Acho que não. Também acho que não. Eu também acho que não. Acho que um cara como ele
vai querer ir para algum time, mesmo que ele tenha, digamos assim, um declínio na carreira. Porque ele não vai ser contratado pelo Flamengo de novo. Não vai pro Palmeiras. Não vai pro Cruzeiro. Palmeiras não. Leva ele. Não, obrigado. Eu imagino que, assim, ele vai sair do pelotão de elite. Vai para um pelotão secundário, por exemplo. Porque ele não vai ter vaga, espaço nesses times. Poxa, se o Pedro foi questionado no Flamengo, imagina se o Gabigol não seria. Se o Vitor Roque, que está marcando gol sempre, também foi questionado, tem sido questionado lá no Palmeiras, imagina se e ajuda muito a marcar, né, o Vitor Roque, imagina se o Gabigol não seria. Eu não duvido da volta dele pro Flamengo. Eu não duvido, porque mas o Marcos Braz já não está mais lá, né? O problema que parecia, dele foi com o Braz, né? Parecia que era mais ou menos com ele. Pela aparência, era coisa assim entre os dois, aquela briguinha e tal. E ele já não está mais lá, né? E tanto é que ele deixou claro, quando ele saiu do Flamengo, que estava saindo por conta da diretoria, né? Que já não faz mais parte. Aí, quem sabe, né? Mas eu não sei se é de interesse do Flamengo, eu não sei se teria espaço, né? Porque você tem ali no ataque um time do Flamengo é muito poderoso. Bruno Henrique, Pedro, o Plata, enfim, para todas as características, já tem jogadores que executam bem suas funções. Não tem espaço para jogadores que eu diria que hoje são melhores que o Gabigol. Não, e taticamente também são jogadores muito diferentes dele, né? Gabigol é um finalizador, na minha opinião, né? E esses jogadores que você citou são todos jogadores que podem até jogar pela beirada e de muita movimentação. Vamos para o primeiro intervalo? Daqui a pouco a gente volta com mais mata-mata para você. O mata-mata tá de volta aqui para você. O Evair Janaína. A situação do Campeonato Brasileiro é a seguinte, após a conclusão da 23ª rodada. O Flamengo tem 50 pontos, primeiro lugar. O Cruzeiro ficou com 47, só que tem um jogo a mais do que o Flamengo e 2 jogos a mais que o Palmeiras, que é o terceiro, com 46. O Mirassol tem 21 jogos, portanto 2 a menos que o Cruzeiro, o mesmo número do Palmeiras e 1 a menos que o Flamengo, tem 38 pontos, esse é o G4. Acho que a gente pode cravar que tem 3 times na briga pelo título e dificilmente sai disso, né? Acho que não vamos considerar Mirassol, Bahia, Botafogo, São Paulo. Acho que esses times aí estão fora da disputa. Eu acho que o Bahia perdeu a força, né? Sim. Ele deixou escapar, tá deixando escapar. O Mirassol, eu acho que o campeonato dele é Libertadores. Agora olha só o que a gente falou. Que momento, né? Que a gente deu o Mirassol como candidato a rebaixamento. Todo mundo falava por estar chegando tal, e por estar ali o tempo todo com dificuldade, não tem grandes contratações, porém se demonstra ser um time muito equilibrado. Olha, mas você falou aí sobre chances, né? Aí após o final dessa última rodada, a rodada de número 23, o Flamengo tem 41,77% de chances de título, o Palmeiras tem 40,24%, o Cruzeiro tem 14,76% de chances de títulos e o Mirassol tem chances remotas, tá? 0,59% de chances e o Botafogo 2,22%. Mas esse tipo de porcentagem aí não tem. Mesmo porque, olha aqui, o título vai ficar entre esses 3. Então, eu não sei que tipo de conta eles fazem para chegar a esse 44%. Na minha opinião, Flamengo e Palmeiras e Cruzeiro tem ali, um tem 70%, 80%, 60% de ser chance de campeão. Não tem como escapar de um desses 3 aí. Na prática, são 3. E eu acho que o Cruzeiro, o Leonardo Jardim disse, vocês lembram daquela coletiva, que o campeonato do Cruzeiro não era para brigar pelo título, era para se classificar para a Libertadores. A gente até disse que brigavam pelo título. Eu repito aqui, eu tenho dúvida de se o Cruzeiro consegue levar até o final tão perto de Flamengo e Palmeiras.
Eu acho que o Cruzeiro vai sim ser um dos 3 primeiros. Mas eu ainda tenho dúvida se todo dia o Cruzeiro prova o contrário, né? Consegue vencer jogos difíceis como esse de ontem, contra o Bahia, por exemplo. Quebrando tabu, né? Mas eu tenho dúvida se o Cruzeiro consegue até o final tão perto de Flamengo e Palmeiras. O negócio do Campeonato Brasileiro é muito longo e tem outras competições aí no meio, né? E aí vem a grande questão, é ter elenco para poder rodar, para poder ter substituição, se alguém se lesionar, ter alguém à altura. E eu acho que o Cruzeiro não tem banco para isso. Apesar não tem elenco para isso, né? Eu também concordo com você. Porque, querendo ou não, o Cruzeiro passou na Copa do Brasil e vai fazer jogos importantíssimos. Lógico, o Palmeiras também, né? O Flamengo também tem Libertadores, porém, assim, tem um pouquinho, o Cruzeiro tem uma vantagem que tem mais espaço, né? Então, para chegar lá na Copa do Brasil, que vai ser só no final do ano. Mas quando chegar lá, tem que já estar lá no top para brigar pelo título, senão não vai adiantar, porque lá ele vai ter que dar atenção à Copa do Brasil. De fato. Eu acho que, assim, sinceramente, eu coloco Flamengo e Palmeiras num degrau. Ainda dou um favoritismo ligeiro, muito ligeiro, assim, de um pedacinho, como diz o outro, um beicinho de pulga ali pro Flamengo hoje. E coloco o Palmeiras como segundo, com boas possibilidades de título, e o Cruzeiro também dou alguma possibilidade, mas não acho que vai ser uma equipe que vá brigar até a 38ª rodada, por exemplo. E são 2 times que têm elenco, né? Sim. São 2 times que têm a possibilidade muito grande de manter essa regularidade. Então, é justamente aí que está a briga pelo título. Nessa regularidade e nesse elenco que os 2 têm para ser campeão. Já o Cruzeiro a gente não vê dessa maneira, né? A gente não vê o Cruzeiro com um grande elenco e com essa regularidade. Lógico, tem muita coisa pela frente, mas assim, os 2 para mim também são os favoritos mesmo. Não, e a partir do momento que começarem a oscilar, as oscilações do Cruzeiro tendem a ser maior do que a do Palmeiras e a do Flamengo e prejudicar mais, né? O Flamengo e o Palmeiras basicamente não oscilam do ponto de vista de resultado. Lógico que a atuação é outra coisa, mas do ponto de vista de resultado, esses times, eu falei, o aproveitamento do Palmeiras é mais de 73% e o do Flamengo é de 75%. O do Cruzeiro, embora à frente do Palmeiras, é 68%, que é um aproveitamento muito alto em algumas edições de Campeonato Brasileiro, até de campeão. Só que quando você tem Flamengo e Palmeiras com esse desempenho, essa performance do ponto de vista de resultado praticamente imbatíveis, é muito complicado você tirar. O curioso é que o Cruzeiro venceu justamente Flamengo e Palmeiras. Isso é um aspecto importante. O Cruzeiro venceu seus 2 adversários diretos pelo título. E o Palmeiras perdeu os 2. Perdeu pro Flamengo. O Cruzeiro venceu lá no Maracanã, né? Venceu em Minas. Foi em Minas? Foi em Minas. Então é o contrário, então. Mas nessa linha aí que você está citando, os 2 times, quando teve a parada de seleções, os 2 times aproveitaram bem, né? O Flamengo não vencia há 12 anos o Juventude, com aquela parada, deu uma respirada, pegou firme, venceu o Juventude, quebrou o tabu. Palmeiras, mesma coisa. Ia ter aquele Inter que era difícil e tal, de repente se tornou fácil. Então todos os 2 times aproveitam as oportunidades. Agora eu quero ir para outro debate, porque acho que está bem consolidado aqui para nós que são 3 candidatos sérios ao título: Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. Vamos falar de G4, que eu acho que vai ser G5, porque eu acho que ou Flamengo ou Palmeiras vão vencer a Libertadores. Mirassol vai para a Libertadores. A gente tem nessa briga aí, só para trazer aqui as informações, o Mirassol hoje é o 4 com 38, o Bahia tem 36, o Botafogo tem 35. Esses 3 times têm 21 jogos. E, inclusive amanhã tem Mirassol e Botafogo, que é um jogo atrasado. Botafogo e Mirassol, o jogo no Rio de Janeiro. E o São Paulo é o 7º, hoje com 35 jogos, só que 2 jogos a mais, 23. O Red Bull Bragantino perdeu contato com essa galera, tá? Além de estar muito mal, 31 pontos, 23 jogos, também não tem partida atrasada e já está 4 pontos de distância. O Corinthians está a 6 pontos de distância com 29 pontos. Eu acho que a briga vai ficar do São Paulo
até o Mirassol aí, hein? Até pela diferença. Acho que o Corinthians dificilmente entra nessa briga. O Fluminense acho que vai focar nas Copas. E os outros times daí pra baixo vão brigar contra a queda. O Corinthians também, eu acho que ele vai focar na Copa do Brasil. Acho que vai o que der dali no meio da tabela pra ele tá ok. É outro que não tem elenco, né? É outro que se os principais jogadores machucarem, já é um desfalque muito grande. Com 29 pontos, para chegar a Libertadores para o Corinthians, realmente vai ficar muito difícil. Só se virar G8, G9, por aí. Porque G5 eu acho que vai virar, porque aposto que ou Palmeiras, ou Flamengo, ou até o São Paulo vai ser campeão. Sobretudo Palmeiras e Flamengo. E aí você amplia uma vaga. Hoje, se o Flamengo ou o Palmeiras fossem campeões, a gente teria o quinto colocado, que seria o Bahia, indo direto para a Libertadores. E uma sétima vaga iria para o São Paulo, por exemplo. Eu acho que a briga tá aí, do São Paulo para cima, viu? Mirassol, Bahia, Botafogo, São Paulo. Acho que o Bragantino não se recupera a ponto de brigar por uma dessas vagas, pelo menos não se for um G7, por exemplo. Também vejo com muita dificuldade, justamente por essa disputa de Copas, Corinthians e Fluminense nessa competição. Daí para baixo eu acho que a briga é contra a queda, viu? Inclusive coloco, por hora, acho que o Inter não cai, mas por hora o Inter como candidato à queda, Atlético Mineiro, Grêmio, além de Vasco e Santos, que são times que estão fora da zona de rebaixamento. E essa briga eu acho que vai pegar fogo. Mas de todos aí, eu acho que o Vasco e o Santos são os que estão mais empenhados em cair. Estão de fato. Eles estão querendo a todo custo o rebaixamento, porque não tem lógica. É uma falta de espírito esportivo, uma falta de vontade de vencer jogos, abraçado num azar sem fim ali também, que só Deus, né, pra poder tomar de conta. Tem o Sport que quer cair muito também, porque em 21 jogos venceu um. O Sport acho que não tem recurso mais não. É muito complicado se salvar o Leão. Precisaria somar aí 34 pontos no mínimo, nessa faixa de 34 pontos para ter garantia. Você precisa ali de 11 vitórias, um empate, 12 jogos e tem 18 para fazer. Quer dizer, 17 para fazer. O Fortaleza fica esperto também, né? Porque se não começar a vencer aí com 18 pontos, meu amigo, vai chegar lá faltando 5 rodadas já na segunda divisão. O Fortaleza é outro que precisa ficar atento, e o próximo jogo não é nada fácil, é justamente contra o Palmeiras, o Brasileirão, que terá Botafogo e Mirassol amanhã, que é um jogo da 12ª rodada, daqueles que foi adiado pela participação do Botafogo na Copa do Mundo de Clubes. E aí depois, só no fim de semana, que a gente tem os jogos da 24ª rodada. Serão 4 partidas no sábado e 6 partidas no domingo do Campeonato Brasileiro, que pra mim tá muito claro. Teremos desse trio aí que a gente falou um campeão. Acho que Bahia, Botafogo, São Paulo também vão pra Libertadores. E a briga do rebaixamento ali, além dos 4 que estão lá, eu colocaria, além do Vasco e do Santos, o Grêmio. Acho que Atlético Mineiro e Inter dificilmente caem, mas não descartaria hoje também. Mas Grêmio, Vasco, Santos, além dos 4 do Z4, Vitória, Juventude, Fortaleza, Sport, para mim, estão sob sério risco de participar da segunda divisão. E de todo mundo aí, quem tem a pior sequência nos próximos jogos é o Vasco. O Vasco tem. O Vasco pega o Flamengo, Palmeiras, né? Flamengo, Cruzeiro. Depois o Palmeiras. Pega simplesmente o top 3. Se ele passar por isso aí ele se salva. Mas olha... Difícil. Complicado. 3 empates estaria bom pro Vasco. Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o Mata-Mata e é semana de Libertadores. Hoje tem jogo já entre Vélez Sarsfield e Racing, o José Amalfitani. E aí amanhã tem brasileiro em campo já. Tem River Plate e Palmeiras, lá no MAS Monumental, na Argentina. Jogo às 9h30 da noite. O Palmeiras vai ter praticamente todo mundo à disposição. Como é que tá o coração, Evair Paulinho? Tá tranquilo, tá tranquilo. Tá de boa? Tá de boa, sossegado. Tá sem preocupação? Não, sem preocupação nenhuma, mesmo porque é só amanhã, né?
E eu já vou apostar hoje 3-0 Pro River? Brincadeira, eu acho que o Nossa Palmeiras vai... vida. Não, é brincadeira, não precisa ficar aí nervoso, é brincadeira. Isso tudo é medo do Palmeiras, pegar o Palmeiras ainda, né? É brincadeira, não precisa ficar nervoso. Que eu acho que o Palmeiras vai vencer, porque hoje... Lá na Argentina? Na Argentina mesmo? Sim. Você acha que vence? 1-0, sofridinho. Vai vencer O na empate Argentina. tá bom. O empate tá bom. Vai ser 1-0, Seria muito sofridinho. bom, porque ali é muito difícil. Por mais que o futebol argentino não tenha aquela mesma pegada de antes, mas se tratando de Libertadores, a dificuldade é muito grande. Um errozinho, qualquer descuidozinho pode ser fatal, mesmo porque se o River fizer 1-0, para tirar 1-0 na Libertadores, é muito difícil. O Palmeiras que inscreveu Andréas Pereira, Jefté e Carlos Miguel, reforços que chegaram no meio do ano e estarão à disposição do Abel Ferreira em Buenos Aires. Não sei se talvez desses aí só o Andréas Pereira possa ser titular em algum momento. Mas até aqui, por hora pelo menos, sem grandes novidades, né? Imagino que o Palmeiras não vá ter grandes trocas. Tem a dúvida, Evair, se joga o Andréas Pereira ou o Lucas Evangelista lá em Buenos Aires. Eu acho que ele não muda, não. Eu acho que o Lucas Evangelista vem fazendo um bom trabalho, tem feito bem o seu papel. É lógico que o Andrés foi contratado para ser titular, mas eu acho que ele ainda vai dar aquele tempo para ele se adaptar, para ele ter um pouquinho mais de entrosamento, para depois pensar em colocá-lo. Ai, vindo do Abel, não duvido de nada. Eu não ficaria surpresa se o Andrés começasse jogando lá. Eu acho que o Lucas Evangelista vai ser mantido também. Se eu fosse apostar hoje, meu dinheiro seria na manutenção do Lucas Evangelista no time titular. Mas é a única dúvida, o resto é aquele time. O Everton, Kelvin, o Gomes, Murilo Piquerez, Aníbal Moreno, Maurício, Felipe Anderson. E aí mantém a dupla de centroavantes, Flaco Lopes e Vitor Roque. Quem diria... Que deu super certo, né? Quem diria... digamos que solucionou a escassez ofensiva do Palmeiras, porque era um time que sofria para fazer gol e agora goleia todo mundo. Além desses jogos, aí eu falei de Vélez e Racing, de River e Palmeiras, na quinta-feira, 7h, tem LDU e São Paulo, no Casablanca, lá em Quito, na altitude, mais de 2.000 metros acima do mar. E Flamengo e Estudiantes, esse jogo no Maracanã. O time argentino fez uma campanha melhor na primeira fase que os brasileiros, portanto, definirão em casa na semana que vem. E o Flamengo fará o primeiro jogo no Maracanã, 9h30, na quinta-feira. É um campeonato quase que só Brasil e Argentina, só não vai ser porque o Botafogo foi eliminado pela LDU. A gente teria um confronto brasileiro, um confronto argentino e 2 confrontos mistos, Brasil e Argentina. Mas aí a LDU entrou aí de intrusa nesse duelo Brasil e Argentina das quartas de final. Vou fazer minhas apostas aqui, hein? Passam São Paulo, Palmeiras, Vélez e Flamengo. E aí? Eu acho que é isso também. Vai fazer alguma aposta diferente? Vai? Não, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que esses brasileiros aqui todos passam. Acho que tem possibilidade muito grande de ir para uma final brasileira. Assim. Por que eu apostei no Vélez? Para explicar, o Racing era um time excelente, fez uma ótima campanha na fase de grupos, mas perdeu muitos jogadores e o desempenho caiu muito nesse segundo semestre. Pode ser que se classifique, até porque o jogo de volta é em Avejaneda, lá no Presidente Perón, mas não acho que seja favorito. Acho que o Vélez hoje é um pouquinho melhor do que o Racing, embora não muito. É um confronto equilibrado, que eu diria até que é o mais equilibrado dessas quartas, é o duelo argentino entre Vélez e Racing. Acho o Palmeiras mais time que o River Plate, o São Paulo mais que a LDU e o Flamengo muito mais time que o Estudiantes. Acho que, lógico, tem a questão de decidir fora, no caso do Flamengo, mas é favorito. Mas aí depende do que vai fazer também, jogando em casa, né? Seria perfeito sair com um placar de 2-0 para cima. Porque 1-0 é pouco. 1-0
você toma uma pressão ali, ou senão você segura o jogo inteiro no 0x0, toma um gol de escanteio no último lance e vai pros pênaltis. 1x0 é o placar mais perigoso que tem, na minha opinião. Falam por aí que é o 2x0, né? Mas na minha opinião é o 1x0. E o São Paulo tem essa particularidade de jogar na altitude. Contra a LDU, o Botafogo sofreu, não só pela altitude, mas pelo mau desempenho, e o Tricolor terá que passar por isso na quinta-feira. Vocês acham que os 3 brasileiros aí, desses 3 brasileiros, quem tem a vida mais complicada? São Paulo na altitude, de Quito no primeiro jogo, o Palmeiras contra o River, que desses times que sobraram é o maior campeão, ou o Flamengo, que definirá fora de casa diante do Estudiantes? Para mim, o mais fácil é o do Flamengo. Porque se ele fizer bem a sua dentro de casa. Eu não digo o Palmeiras porque eu sei a grandeza e a necessidade que o River está tendo de chegar em uma competição que há muito tempo não vem. E o São Paulo define as suas sortes já no primeiro jogo, que é na altitude. Se ele tomar 2 lá para ele tirar aqui dentro, vai ser difícil. Então o São Paulo precisa fazer um bom resultado lá, pelo menos um empate para trazer para dentro de casa. A vida mais difícil é a do São Paulo mesmo, justamente por jogar fora de casa o primeiro jogo na altitude. Você não tem se defender lá é muito difícil, atacar é muito difícil. Lá, se conseguisse um empate, era o ideal para a vida de São Paulo. Você também acha que o São Paulo é mais complicado? Mais complicado até que o Palmeiras? Eu acho mais complicado do Palmeiras justamente por isso, pela altitude. Né? O LDU tem um bom time, sim, porém é aquela coisa. Ele precisa saber jogar na altitude e trazer o resultado. Trazer um resultado de empate seria, assim, uma vitória para o São Paulo para poder definir dentro da sua casa. São Paulo que teve uma particularidade, tem uma particularidade e quase piorou esse cenário, que é o número alto de lesões. A gente tem debatido isso aqui ontem, falamos novamente. Nessa semana quase perdeu o Wendel e o Enzo Dias, que tiveram problemas físicos na vitória contra o Botafogo no Morumbi, mas aí fizeram os exames sem lesão. O Ferreira, que está com dores musculares, não foi relacionado para o jogo contra o Botafogo, mas também está sem lesão, treinou ontem e vai para o jogo em Quito. Ou seja, não tem novas lesões, mas tem uma fila... Já é uma conquista. Eu ia falar isso agora, já é um ponto muito positivo, né? Ninguém se machucou. Só para lembrar, a Janaína falou ontem, mas é sempre importante lembrar nomes que estão de fora. Nomes que seriam titulares, poderiam ser titulares, por exemplo, Luiz Gustavo, Jonathan Caleri, Ian Francisco, Oscar, Lucas, André Silva. São jogadores que dariam outra cara para o São Paulo, que hoje, se fosse montar seu time, teria Rafael Tolói, Rafael goleiro, tá? Depois o Rafael Tolói, Arboleda e Alan Francisco, com 3 zagueiros, que é o que o Crespo tem feito. O Evair não gosta muito desse esquema. Cedric, Marcos Antônio, Alisson e Rodriguinho, Ferreira e Luciano. Qual é a sua crítica aí aos 3 zagueiros? Os 3 zagueiros é que ele precisa ter 2 alas de muita força e de muita qualidade para poder atacar. E até mesmo saber voltar ali no meio de campo quando precisar de um jogador de meio para marcar. E todas as vezes que esses treinadores escalam 3 zagueiros, ele tem costume também de escalar 2 volantes. Então se torna sempre um time muito defensivo. Muito defensivo, no ponto de que ele não tem como jogar com 3 atacantes, né? Porque ele já tem 2 alas que batem com os alas adversários. Se ele colocar 3 atacantes, normalmente, pelos lados do campo, ele vai até ter espaço, mas ele tem que ter uma volta muito natural e muito treinada ali no meio de campo, senão ele vai perder o meio de campo o tempo todo, porque os 2 volantes não sabem jogar. Apesar que o São Paulo tem 2 volantes muito bons. Porém, sempre vai ter aquele vazio no meio de campo. E o time que sabe tirar proveito disso, tira proveito do São Paulo. Você pensa que está resguardado com os 3 zagueiros, porém, quando você começa a fazer com que os seus volantes dê o bote lá na frente, você acaba desguarnecendo. E muitas vezes o zagueiro não sabe sair atrás do centroavante. E isso traz dificuldades. Você não faria esse esquema nem jogando lá na altitude? É isso que eu ia perguntar. Não. Então, se você estiver disposto a um empate ou tiver 2 velocistas lá na frente,
pode ser que seja bom, né? Pode ser que seja bom, mas jogar com 2 velocistas e 4 no meio de campo, não da maneira que eles fazem, que é 3 atacantes, 2 volantes e 3 zagueiros, né? Isso, para mim, é uma maneira de chamar muito o adversário para cima de você, né? Mesmo porque você tem que ter muita velocidade para o contra-ataque. E o São Paulo não demonstra ter toda essa velocidade no contra-ataque. Ia ser legal São Paulo e Palmeiras passassem, teríamos um choque-rei na semifinal. Estamos esperando. No Paulistão deu Palmeiras. Com muita reclamação do São Paulo, mas deu Palmeiras. Mas isso não tem jeito, né? Se o Palmeiras perdesse, ia ser muita reclamação também contra o Palmeiras. Que eles reclamaram daquele do lance lá que foi pênalti, né? Mas aquele lá eles reclamaram com muita razão, né? Sim. A Janaína até fez muitas brincadeiras aqui com o Evair, né? Era o Evar. Exato. É o Vair. Vair, lá no meu sítio é Vair. Tudo que qualquer jogada, quem decide sou eu. E os comentários aquele dia também tava desse jeito. Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta. O Mata-Mata tá de volta aqui no seu rádio e agora a gente vai fazer uma pequena viagem, porque começa hoje a Liga dos Campeões da Europa, são 6 partidas hoje, já tem, por exemplo, Juventus e Borussia Dortmund. Amanhã, Evair, adivinha que jogo tem amanhã? Deixa você dar um tempinho para mim ver aqui. Ele vai pesquisar. Você quer falar? Vou esperar. Pode falar. Bayern de Munique e Chelsea. Jogaço, hein? Na Allianz Arena, lá em Munique. E sabe quem a Atalanta pega amanhã? PSG. Já vai começar super tranquilo. Fora de casa ainda. Fora de casa, lá no Parque dos Príncipes. Também tem outro jogo interessantíssimo. Liverpool e Atlético de Madrid amanhã, 4 da tarde. Essa fase de liga, lembrar que é diferente agora, não é? Desde a última temporada, o que a gente tem na Liga dos Campeões é um sorteio que define os adversários, e aí você tem um número de jogos para cada time, o mesmo número de jogos, e os melhores se classificam para os 8 melhores vão direto para as oitavas, os do 9º ao 16º lugar vão para uma fase de playoff contra os times que ficam até a 24ª colocação dessa fase de liga da Liga dos Campeões. Então tem muitos jogos bons aí nessa primeira rodada. Na quinta-feira tem Manchester City e Napoli, e também Newcastle e Barcelona. Então vão ser bons, assim, os principais destaques aí dessa primeira rodada de Liga dos Campeões são esses. E aí eu pergunto para vocês, a gente tem o Liverpool que contratou Deus e o mundo, gastou a nota, Wirtz, Ekitike, Isaac, quem mais? O Kerkez, o lateral, não vou lembrar de todo mundo aqui, mas só esses aí, por exemplo, já são muitos jogadores que chegaram e contribuem muito com o Liverpool. Você tem o Barcelona que não contratou ninguém, só o Rashford emprestado, mas tem o seu conjunto que é muito bom. O Real Madrid contratou também praticamente só o lateral, o Carreiras, para a esquerda. Tem a volta do Carvajal, que estava lesionado. Também tem o Alexander, contratou o Alexander Arnold, né? Mas ele já jogou a Copa do Mundo, até nem tinha lembrado dele. Você tem o Manchester City tentando se reconstruir, vem de resultados de oscilação no campeonato inglês, e os italianos ali, embora não tenham um investimento tão alto quanto os ingleses, os espanhóis, sempre têm chegado às fases agudas, principalmente com a Inter nos últimos anos. Só que agora não tem mais o Inzaghi lá na Inter de Milão. Esses que você citou aí, Real Madrid, que não contratou ninguém, né? PSG, que não contratou um ou outro só, né? Tá mandando um recado, né? Nós não precisamos, nós estamos bem. Vamos ver dentro do ano deles lá como é que vai ser isso, né? Porque
querendo ou não, no futebol você precisa de contratações, né? O Real Madrid tem uma aposta muito grande, né? E, lógico, tem bons jogadores, porém deixou os mais experientes ir embora. Então precisa dar uma resposta ao futebol da Espanha. Essa parte de deixar jogadores experientes e que dá ali a cara do time embora, eu acho que quando libera muitos de uma vez é muito prejudicial. Por mais que estejam no banco, que não estejam com tanto ritmo de jogo, mas tem ali uma cara, tem uma referência dentro do time, né? Vamos separar esses times em 3 prateleiras, então? Favorito, pode chegar e seria surpresa. Eu acertei o último. É verdade, vocês. Ela acertou. Eu vou falar time por time aqui, a gente vai falando. Vou falar só os principais, tá? PSG, favorito, pode chegar ou seria surpresa? Não, é favorito. Favorito, unanimidade. Se tornou favorito, né? O ano passado demonstrou que é favorito. Real Madrid. Esse aí pra mim já seria surpresa. Surpresa? Sério? Ser campeão? Surpresa. Sabe por quê? Porque não contratou ninguém, já foi mal o ano passado. Tem treinador novo também. Eu acho que é favorito, mas por conta dessa mudança de treinador, que se a gente fosse olhar só o contexto do ano passado, seria quer dizer que o surpresa, né? Ancelotti é ruim. Não, é porque fica lá desgastado. Eu faço uma avaliação Entendi. contrária. Eu não vou colocar o Real Madrid como favorito, porque eu acho que um trabalho no início ele pode demorar mais tempo para chegar nesse patamar de ganhar uma Liga dos Campeões. Então eu vou colocar como pode chegar. Porque eu até acho que não é um dos grandes candidatos ao título nesta temporada. Mas o Real Madrid é o Real Madrid. E tem um belo time também. Mas acho que o trabalho do Xabi Alonso, não sei se vai encaixar tão rápido assim a ponto de fazer o time favorito na Liga dos Campeões. Chelsea, que contratou um monte de jogador e é campeão do mundo. Não, esse aí pra mim é favorito. Junto com o PSG. Junto com o PSG. Eu colocaria eles como favorito. Chelsea que tá de volta à Liga dos Campeões. Com um Eu tempinho acho que fora. o pode chegar. Também vou no pode chegar. Coloco o Real e Chelsea lá no pode chegar. Bayern de Munique também trouxe alguns reforços importantes. Trouxe o Luiz Dias, colombiano que era do Liverpool. Eu não vou lembrar todos os reforços aqui de cabeça do Bayern, mas contratou bons jogadores também para compor o time do Vincent Kompany. Esse aí pode chegar para mim. Pode chegar. Também vou no pode chegar no Bayern, mas é um que pode mesmo chegar. Liverpool, acho que foi o time que fez a janela mais agressiva de todas. A grande questão não é fazer uma janela agressiva, é dar certo esse tanto de gente. Eu vou pôr como zebra. Uma zebra que talvez possa acontecer. E aí? Eu também acho. Porque trazer esse tanto de gente e todo mundo encaixar a tempo de vencer um campeonato assim, é difícil. Pelo que eu tenho visto no campeonato inglês... Ia perguntar isso pra você agora. Eu colocaria no pode chegar. Porque teve dificuldade, por exemplo, agora no jogo contra o Burnley. No final de semana, ganhou com um pênalti. No último lance, o Salah fez o gol. E também teve dificuldade contra o Arsenal. Fizeram um clássico muito ruim, se esperava muito de Liverpool e Arsenal, o jogo foi muito ruim. Eu vou colocar no pode chegar, mas é um time que, se encaixar, tem condição de colocar como favorito. Não vou pôr como favorito no mesmo patamar do PSG. Na minha opinião, né, o Evari colocou o Chelsea lá como favorito também, por conta dessa problema aí de se vai ter um encaixe desse patamar ou não, mas o Arne Slot faz um trabalho muito bom lá também. Tá certo, próximo aqui, Barcelona. Esse aí pra mim é favorito. Eu também coloco como favorito. Sim. Também coloco. O time tá certinho, acho que nem precisava de tantos reforços assim, não perdeu ninguém, o time tá bem ajustado. Manchester City que tá numa reformulação. Esse aí seria uma surpresa. Também acho. Acho que Concordo. vou colocar ele como surpresa. Eu acho que seria uma surpresa esperada, que pode dar liga. O Haaland começou, como sempre, muito bem. Já fez inclusive 2 gols no clássico de Manchester contra o United. Mas tá reformulando, né? E nunca é fácil você encaixar de cara assim, um trabalho com outros times já consolidados. Para citar também aqui, o atual vice-campeão Internazionale de Milão.
Esse aí eu acho que não chega em lugar nenhum. Eu também acho que esse ano vai mal. Viu? Perdeu um clássico, o derby de Itália contra... Milan? Não, contra a Juventus. O Milan é a della Madonnina. Agora contra a Juventus. 4-3, chegou a virar o jogo e tomou a virada no final, 4-3. E a Juventus já não tem feito boas campanhas, então a Inter perdeu 2 dos 3 jogos no início do italiano. Mas acho que não vai muito longe não, nesse ano. E você, Janaína? Zebrona, né? Não é nem zebrinha. E é engraçado, porque nos últimos campeonatos conseguiu 2 vices a Inter, contra o City e ano passado... E jogando mal, né? Não sei se jogando mal, eu discordo um pouco, porque eu acho que assim, é um futebol diferente, mais defensivo, mas sempre contra-atacou bem. Eliminou o Barcelona num jogo de muitos gols na semifinal do ano passado. Desse ano, na verdade, não é da temporada passada. Pra fazer uma graça aqui, Evair, Atalanta. Não, esse aí é o desejo, né? Esse é o sonho. No patamar dos desejos. Ele sempre volta com o coração. Nessa hora, eu gostaria de ver chegar ali, ó, entre os 8 ali, né? Pra poder passar de fase. Seria legal. Ano passado passou, né? Foi pra fase de playoff e foi muito curioso porque fez a melhor campanha dos que não foram direto pras oitavas e perdeu pro pior. Exatamente. Isso é que doeu o coração. Foi. E eu vi as 2 partidas. Meu Deus do céu, como a Atalanta deu a partida para o adversário. O tempo todo, o adversário que não tinha grandes, parecia que o adversário era infinitamente superior. Criando oportunidade toda hora e toda hora saindo na cara do gol. Eu fiquei impressionado. Era o Bruch da Bélgica, se não me falha a memória. E a Atalanta que tá sem o Gasperini, que foi para Roma. Tá com um treinador novo no início de trabalho também, então muitas modificações. O Lukman não sei se tá muito afim, né? É um dos principais jogadores, perdeu outros jogadores importantes, a Atalanta tá num novo ciclo lá agora. Bom, mas começa hoje a Liga dos Campeões, teremos muitos meses pela frente para tratar dessa competição. Janaína, nosso tempo tá encerrando, você tem um destaque final? Hoje você tá sem destaque final? Hoje tô sem destaque final. Achei que você ia falar dos desafios lá na Copa Paulista. Não. Amanhã a gente trata. Amanhã nós tratamos disso porque é um assunto que vai demorar, levar tempo pra gente discutir se compensa ou não. A gente vai colocar o Evair de novo na posição de treinador pra saber se ele ia fazer como na NFL e jogar a flanela vermelha pra questionar o árbitro. Pra ver se compensa ou não. Tá certo. O Evair, então chegou a hora da gente se despedir. Tchau pra você, até amanhã. Eu quero dar um tchau especial hoje. Pra quem? Para Alphonse Félix Zimbu. Olha só. Eu acho que você já sabe do que eu tô falando, né? Não. O tanzaniano, o cara da Tanzânia, que ontem ganhou a medalha de ouro na corrida, aquela famosa corrida de 42,195. E foi um sprint maravilhoso. Nos últimos passos da competição, ele chegou na frente do seu oponente, que era alemão, e levou pela primeira vez a Tanzânia a primeira medalha de ouro. Vai o meu forte abraço a esse país, a essa pessoa que fez um feito aí maravilhoso ontem. Parabéns, inclusive o brasileiro ganhou medalha na marcha atlética nesse Mundial de Atletismo também, né? Lá foi no Japão. Prata, no Japão foi prata lá. Resultado histórico pro Brasil também. Janaína, tchau pra você, até amanhã. Tchau, até amanhã. Gente, obrigado pela companhia, pelo carinho da audiência. Amanhã a gente tá de volta aqui no mesmo horário com você. Tchau.